A situação dos hospitais de custódia. Santa Catarina vai cumprir decisão do CNJ e fechar o Hospital de Custódia de Florianópolis. Operação Moto Perpétuo 2. Polícia Federal cumpre mandados em Curitiba e em Bombinhas e desvenda esquema ilegal chefiado por casal de empresários. O Centro Cirúrgico do Cepom. Ministério da Saúde habilita a unidade que passa a receber recursos federais. A cesta básica em Florianópolis. Preço do conjunto dos itens básicos na capital catarinense fecha junho como o segundo mais alto do Brasil. Série A do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 12ª rodada, Criciúma derrota o Cruzeiro no estádio Heriberto Wilson. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a situação dos hospitais de custódia. São unidades que abrigam criminosos considerados inimputáveis pela Justiça. Uma resolução determinou o fechamento de todas estas unidades. Agora, a dúvida que fica é o que fazer com essa população. São quase 2.000 pessoas em todo o país que vão voltar ao convívio social. Polêmico. O repórter Ronaldo Penido conta agora essa história pra gente. Criados ainda no século XIX, os hospitais de custódia surgiram para acolher pessoas que cometeram crimes, mas são consideradas inimputáveis pelo Código Penal brasileiro, por terem transtornos mentais. Em todo o país, são 27 unidades, com cerca de 1.800 internos. Um contingente que pode voltar às ruas devido a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Em Santa Catarina, o único hospital de custódia e tratamento psiquiátrico do estado é esse aqui, que funciona dentro da penitenciária de Florianópolis. Já teve quase 100 internos e atualmente são 40. Aos poucos, a unidade se prepara para fechar as portas. A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa vai cumprir a determinação da Justiça. Desde fevereiro, o Hospital de Custódia da capital não recebe novos apenados. As atividades devem ser encerradas a partir de 28 de agosto. Atualmente, essas pessoas elas são atendidas pelo Hospital de Custódia, pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, a nossa SAP, porém, com o fechamento total, que está como data limite agora dia 28 de agosto, essa responsabilidade passa totalmente para a Secretaria de Saúde e para toda a rede pública de saúde de Santa Catarina. O assunto foi um dos temas abordados neste encontro, promovido pela Associação Catarinense de Psiquiatria, em Florianópolis. Os profissionais alegam que não foram ouvidos pelo CNJ. É muito preocupante isso. Se existe uma avaliação jurídica do Conselho Nacional de Justiça que os hospitais de custódia não são suficientemente bons hoje, essa é a visão deles para sustentar a criação dessa resolução, então que se crie uma ferramenta melhor e não se desmonte essa ferramenta colocando essas pessoas que precisam de tratamento numa rede que já existe e que não é dimensionada e não é preparada para isso. A política antimanicomial do Poder Judiciário foi instituída por uma resolução que determina que os municípios ou CAPs sejam responsáveis pelo atendimento deste público. Para a associação, há várias questões que precisam ser solucionadas, entre elas o atendimento na rede de saúde e o retorno ao convívio em sociedade. Uma parte desses pacientes já avaliados por médicos especialistas em psiquiatria forense mantém o grau de periculosidade e tem baixa chance de ter recuperação e uma reintegração da vida em sociedade sem nenhum tipo de monitoramento. Então, essas pessoas, uma parcela delas, vai estar em risco de desassistência e se colocando e colocando os seus familiares, as pessoas ao redor de si em risco se não mantiverem esse tratamento intensivo como elas recebem hoje. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Moto Perpétuo. O foco das investigações é um grupo criminoso que desviava dinheiro do SUS e lavava os recursos obtidos. Policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão e sequestraram 6 imóveis avaliados em 15 milhões de reais.
As ordens judiciais foram cumpridas na capital paranaense, Curitiba, e em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. A organização criminosa alvo da ação já havia sido identificada na Operação Fidúcia e era encabeçada por um casal de empresários que atua no setor de saúde em Curitiba. A investigação revelou que os indiciados usavam laranjas para ocultar patrimônio ilícito e evitar bloqueios judiciais. Novos bens ocultados e novos participantes foram identificados, o que levou a medidas cautelares adicionais. Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, associação criminosa e organização criminosa. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou uma ação em Blumenau contra a exploração de jogos de azar e a lavagem de dinheiro. A operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra 2 investigados suspeitos de participar desse esquema ilegal. Segundo o GAECO, o grupo tinha um advogado e recrutava agentes públicos que deveriam fiscalizar e combater as atividades ilegais. Vejam só. A operação foi acompanhada por policiais civis da Corregedoria da Polícia Civil e por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. A investigação está em segredo de justiça. E policiais civis apreenderam hoje 200 quilos de maconha em Palhoça, na Grande Florianópolis. Agentes da Divisão de Investigação Criminal localizaram uma casa no bairro Jardim Eldorado, que era utilizada para ocultação de grande quantidade de entorpecentes. Segundo a polícia, um homem distribuía essas drogas para toda a Grande Florianópolis. Ao entrarem no imóvel com autorização da Justiça, os policiais apreenderam 200 quilos de maconha, 3 balanças de precisão, uma arma de fogo falsa chamada simulacro, celulares e objetos relacionados ao tráfico. 2 homens que estavam na casa no momento da abordagem foram presos em flagrante e levados para a delegacia. E por falar em drogas, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que prevê multa para o porte e o uso de drogas ilícitas em locais públicos. A lei prevê multa de 1 salário mínimo para quem portar ou fizer uso de drogas ilícitas nas proximidades de órgão, instituição ou construção pública, incluindo vias públicas e parques. O projeto estabelece que metade dos recursos devem ser aplicados no Fundo Estadual para a Melhoria da Segurança Pública, 25% para o Fundo Estadual Antidrogas e 25% para o Fundo Estadual da Saúde. A votação foi realizada durante uma sessão ordinária do programa Alesc Itinerante, realizada em Criciúma. Agora, ela segue para análise do governador, que já informou que deve sancionar este projeto. Em Joinville tem mudança nos serviços de vistoria das normas de proteção contra incêndio. Uma decisão judicial impede que os bombeiros voluntários continuem a fazer a fiscalização. As informações com o repórter William Tenório. As mudanças passam a valer a partir de 2 de agosto, quando então os bombeiros militares é que assumirão a função de vistoria das normas de proteção contra incêndio em parceria com a Prefeitura, serviço que até o momento é prestado pelos bombeiros voluntários. Os processos já em tramitação dos bombeiros voluntários continuam em análise normalmente e novos protocolos de vistoria devem ser aceitos somente até amanhã para que os serviços sejam concluídos dentro do prazo. A suspensão do termo de colaboração se deve a uma decisão da Justiça, que entendeu ser procedente a denúncia dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado sobre a realização dos serviços que é feita pelos bombeiros voluntários em Joinville. Com a mudança, novas solicitações de vistorias devem ser feitas diretamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A Prefeitura de Joinville afirma que vem acompanhando de perto as tratativas e a transição dos serviços entre os bombeiros voluntários e militares para garantir que não haja nenhum impacto à população. De Joinville, William Tenório. A seguir aqui no Band Cidade, Cláudio Prisco Paraíso, aqui no estúdio para o comentário de hoje. E veja também, Ministério da Saúde habilita o Centro Cirúrgico do Cepom, em Florianópolis, que vai receber recursos federais. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. É hora de falar de política. E aqui, assunto político é comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Rodrigo. Desde hoje pela manhã, o governo Jorginho Melo tem mais um integrante no colegiado. Trata-se do ex-deputado
Paulo Bornhausen, que assumiu a Secretaria da Articulação Internacional, já com missão determinada. Fim de semana, rodada de negociações com o presidente Javier Milei, da Argentina. E no domingo, acompanhe o governador rumo a Portugal. Temos aqui a imagem de hoje pela manhã, Jorginho Melo ao centro, com Paulinho Bornhausen à esquerda e o prefeito Topázio Silveira Neto da capital. Na próxima foto, os três alinhados. Jorginho do PL. Paulinho Bornhausen licenciou-se do PSD a pedido do partido, para que fique claro que ingressa no governo por uma decisão pessoal e não partidária. Só que Topázio Silveira Neto é candidato à reeleição aqui em Florianópolis pelo PSD. Estava lá na investidura de Paulinho Bornhausen, numa clara demonstração da sua afinidade com Jorginho Melo, que vai indicar o seu vice na disputa aqui na capital. Pelo visto, apenas os dirigentes do PSD é que ainda acreditam que Topázio terá vida longa na trincheira PCdista. Na próxima imagem, Jorginho Melo cumprimentando Paulinho Bornhausen e colocando um broche com a bandeira de Santa Catarina. O que representa esse cumprimento? Apenas uma missão administrativa de Paulinho Bornhausen, que, aliás, é um quadro qualificado, preparado, será muito útil ao governo Jorginho Melo? Não. Isso aí, evidentemente, que pode representar um compromisso político, esse cumprimento. Compromisso de caminhada junto na reeleição de Jorginho Melo em 26 e, quem sabe, até numa candidatura do próprio Paulinho às eleições. Aliás, ele não é o único filho de ex-governador que está na equipe de Jorginho Melo. João Paulo Kleinbin, até pouco tempo, presidente do BRDE, por indicação de Jorginho, assumiu nessa semana a diretoria financeira, filho de Wilson Pedro Kleinbin. E na próxima imagem, Ricardo Guide, que assumiu no ano passado a Secretaria do Meio Ambiente, ainda afiliado ao PSD. Hoje, já abrigado no PL e candidato à Prefeitura de Criciúma, é o segundo que se licencia e deixa o PSD em situação delicada. Porque Jorginho, muito astuto, vai trazendo e vai esvaziando e vai enfraquecendo o PSD em Santa Catarina. E no próximo telão, Paulinho Bornhausen com Jorge Bornhausen, seu pai, que já foi governador, senador, ministro. Seguramente, com Paulinho Bornhausen aliado com Jorginho Melo, ele próprio vai ficar em dificuldade de não estar nesse projeto. Isso é uma questão mais ou menos óbvia. Aliás, família Bornhausen, que já integrou também outro governo de Paulo Afonso Vieira com a filha Fernanda Bornhausen. Nessa última imagem, aqui Jorge Bornhausen com Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Moreira, assim como Paulo Afonso do MDB, os dois ao centro Raimundo Colombo, correligionário de Jorge Bornhausen. Ou seja, poderemos ter novidades em 2026. Figuras que poderiam estar contra Jorginho Melo, quem sabe, poderão estar perfilando o caminho do projeto de reeleição do governador. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade. Você também confere a coluna no portal TVBV Online.
Agora a saúde é assunto aqui no Band Cidade. O Ministério da Saúde habilitou o Centro Cirúrgico do CEPOM, referência em atendimento aos pacientes com câncer no estado. Referência no tratamento oncológico em Santa Catarina, o CEPOM também realiza cirurgias de média e alta complexidade. De 2018 até o final do ano passado, o Centro Cirúrgico operou mais de 16.500 pacientes. Procedimentos realizados com investimento do governo do estado, que ultrapassaram os 20 bilhões de reais durante estes 5 anos. Santa Catarina aplicava estes valores porque ainda não havia sido habilitada pelo Ministério da Saúde. Mas, a partir de agora, quem vai custear estas cirurgias será o governo federal. A gente vai conseguir que uma parte desse valor seja custeado com recurso do governo federal. Santa Catarina extrapola muito o teto MAC, que é o teto da cirurgia de média e alta complexidade. Por quê? Porque nós fazemos muitas cirurgias eletivas, tanto na parte da oncologia, quanto em todas as outras cirurgias eletivas. Unidade fundamental no atendimento oncológico do estado, o CEPOM presta assistência de qualidade em diversas áreas para quem luta contra o câncer. Agora, por meio da verba federal, a capacidade de recursos é ampliada para atender pacientes que vêm de todos os cantos do estado. As mesmas cirurgias que eram realizadas antes vão continuar sendo realizadas, só que agora essas cirurgias vão ser financiadas pelo Ministério da Saúde, paga pelo Ministério da Saúde, e antes era pago exclusivamente pela Secretaria de Estado. Então agora vai aumentar esses recursos para acesso, mas os procedimentos continuam sendo realizados da mesma maneira. Pois é, se no CEPOM o cenário é bastante positivo, no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, o banco de leite está com os estoques abaixo do esperado. O leite materno, claro, é usado para alimentar os bebês da UTI neonatal. Mamãe de primeira viagem, a Nathalie sentiu na pele as dificuldades de ver a filhinha Milena internada na UTI neonatal. Foi essa experiência que motivou a Nathalie a se tornar uma doadora de leite materno e garantir que outros bebês fossem alimentados da melhor forma possível. Eu sei o que é uma mãe de UTI precisar de um alimento para um bebê e para mim é eu poder contribuir e eu poder ajudar. Só quem é mãe, eu acho que entende esse sentimento. O banco de leite do Hospital Regional de São José sofre com uma baixa nas doações. Quase metade dos 6 freezers usados para armazenamento está vazia. Desde metade de maio desse ano, a gente não está conseguindo mais fazer ser autossuficiente, dar essa 100% de leite para esses bebês. O estoque continua a decair, onde a gente teve que colocar algumas prioridades para a liberação de leite. O leite materno é a primeira vacina que um bebê recebe. Isso porque tem diversos anticorpos que previnem doenças e protegem a saúde dos recém-nascidos. Sabendo da importância da amamentação, a Camila, mamãe do João Miguel, de apenas 1 mês e meio de vida, resolveu ser uma doadora também. E o processo é simples. Mulheres que amamentam e têm leite sobrando podem doar. A equipe do hospital vai até a casa das mamães voluntárias e faz a coleta do leite doado. É só agendar uma visita. Eu consigo doar o meu tempo, que é algo que não tem valor monetário para mim, mas é um valor enorme para quem recebe, né? E pensar que eu estou nutrindo meu bebê e vários outros bebezinhos na UTI é confortante, sabe? É muito legal. Vamos falar de um combo agora? Área alongada de baixa pressão chamada cavado, corrente de jato e frente fria. É um tripé que influencia o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. O dia vai ser de nebulosidade variável em todas as regiões do estado, com algumas aberturas de sol em Santa Catarina, especialmente no oeste e também no norte do estado. Para o Planalto Sul e o litoral sul catarinense, tem uma condição de chuva isolada e essa condição ocorre mais no início e no fim do dia na Grande Florianópolis também. E aí chega ao Grande Oeste catarinense mais para a noite, segundo a Epagre-Ciran. As temperaturas vão estar amenas, com máximas entre 19 e 26 graus. A partir da noite, as temperaturas ficam mais baixas aqui em Santa Catarina. Já estão aqui no telão as mínimas e as máximas, vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 13 e 24. Em Blumenau, 13 de mínima e 24 de máxima, é a mesma variação de Joinville. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, sul catarinense, mínima de 11, máxima de 15 graus.
Na Serra, Lages vai variar entre a mínima de 11 e a máxima de 19. E em Chapecó, Grande Oeste Catarinense, mínima de 13, máxima de 23 graus. E a seguir por aqui, a cesta básica em Florianópolis termina junho como a segunda mais cara do país. Já já os detalhes aqui no nosso telão. E veja também, no esporte, Criciúma derrota o Cruzeiro pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. Os detalhes na sequência, bloco final do Band Cidade, eu volto já já. De volta para destacar a economia no Band Cidade, o DIEESE divulgou hoje os valores da cesta básica do mês de junho nas 17 capitais pesquisadas. Houve aumento dos preços em 10 das 17 cidades, Florianópolis entre elas. Vamos ver aqui no telão os resultados da capital catarinense. Em junho, a cesta básica em Florianópolis aumentou 1,88% na comparação com o mês de maio. Foi nesse termo de percentuais, foi o segundo maior aumento, atrás apenas do Rio de Janeiro. No primeiro semestre do ano, o valor aumentou em 7,59% aqui na capital catarinense e nos últimos 12 meses, até junho, alta acumulada de 5,77%. Com isso, o valor em termos reais, que era de R$ 801,03, o terceiro mais caro do país, isso em maio, passou, vamos ver aqui no telão, para R$ 816,06, agora é o segundo mais caro do país, atrás apenas de São Paulo e na frente de Rio de Janeiro e Porto Alegre. Essas 4 cidades ficam se revezando aqui, São Paulo sempre lidera, não é? Quando se olha o comportamento dos preços, o preço do leite integral aumentou em 16 capitais. Também houve aumento do quilo da batata, do quilo do café em pó, nos preços do arroz e do óleo de soja. No caso do óleo de soja, foi um aumento maior aqui em Florianópolis, 6,77%. Por outro lado, a carne bovina de primeira e o feijão apresentaram redução nos valores puxadas pelo aumento na oferta. Série A do Campeonato Brasileiro pela 12ª rodada, o Criciúma derrotou o Cruzeiro no sul do estado. Veja como foi. No estádio Heriberto Wilson, o único gol da partida foi marcado por Yannick Bolassi. Claudinho chutou errado, a bola sobrou para o atacante congolês que só mandou para as redes. E foi só. Final, Criciúma, 12º colocado da Série A com 16 pontos em 12 jogos, 1, Cruzeiro 0. Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o Vitória neste domingo, às 6h30 da noite, no estádio Barradão, em Salvador. Na Série C, o Figueirense foi derrotado pelo CSA em Maceió. No estádio Rei Pelé, os donos da casa abriram o placar com este gol de Richard. Jefinho deixou tudo igual. Vitor Leque, com a colaboração do goleiro Juan Carneiro, colocou o CSA na frente de novo. Na cobrança de falta, Lucas Marques fez o terceiro do time alagoano e fechou o placar. Final, CSA 3, Figueirense, 7º colocado da Série C com 17 pontos, 1. O time catarinense volta a campo neste domingo às 4h30 da tarde para enfrentar o Atlético no estádio Orlando Scarpelli. Em Agrolândia, no Alto Vale, uma antiga casa que servia de comércio agora é uma moradia, praticamente um museu, com móveis e objetos históricos. Vamos ver? A casa fica no bairro Três Barras e marca o limite entre a área central de Agrolândia e localidades do interior. Fica em um ponto estratégico, que antigamente era parada de ônibus. O imóvel pertence à família Radins desde a década de 40, mas não foi o pai da Margaret que construiu. E com o tempo, o imóvel passou por algumas adaptações. Ela tinha 3 anos quando meu pai veio morar para casa. Ela não tinha essa estrutura que ela tem hoje. Essa parte daqui, as casinhas do lado de fora, ela não tinha. O original dela ela terminava ali naquela janela ali, e igualmente ali atrás, né? Hoje a casa abriga a 3ª geração da família. Aqui moram a Margaret e uma filha. E apesar das mudanças feitas no imóvel, a mobília antiga segue muito bem conservada e em uso. Este armário, que era o expositor de tecidos no comércio do pai, virou estante na sala. E guarda objetos como a máquina de costura e o quadro com a foto dos pais da Margaret, Kurt e Herta. E com tanta história para contar, a Casa Azul hoje virou referência de turismo rural aqui no município de Agrolândia. Aqui ao lado ficam os Jardins da Margaret, uma floricultura que é o novo atrativo do programa Caminhos do Campo. Aqui ela vai compartilhar com os visitantes toda a experiência que tem como paisagista.
Então eu estou há 24 anos no ramo, né, de paisagismo e hoje também na questão da floricultura, né. A experiência que a gente vai oferecer aqui é técnicas de plantio em vaso. Por exemplo, orquídeas, né? Quais os cuidados do replantio de uma orquídea? Quais os cuidados com doenças que ela tem? Qual é o substrato adequado para todos os tipos de orquídea, né? Então a gente vai estar mostrando essas técnicas e, né, oferecendo o produto também, se alguém quiser adquirir, né? A gente vai ter disponível aqui. A floricultura atende em horário comercial e as visitas para grupos, através do programa Caminhos do Campo, precisam ser agendadas. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.